A gente segue nesse assunto, segue nessa pauta falando sobre Larissa Manoela, né? A gente teve uma declaração, Ítalo, que foi trazida pelo Lucas Pazin de Splash Wall. A gente comentou isso algumas vezes aqui e que fala sobre a tal da gravação, né? Daquele trecho que a gente viu no Fantástico, onde a mãe da Larissa Manoela fala que ela só seria um título, que ela não era mais mãe e tudo mais. E gerou uma dúvida, né, a respeito do por que essa gravação existe? Qual é o motivo que essa gravação existe? E aí o Lucas Pazin, de Splash Wall, trouxe essa matéria hoje à tarde, dizendo que o Fantástico expôs ali uma parte desse áudio da conversa, né, da Silvana, do Gilberto com a Larissa, e que despertou essa curiosidade, né? Mas tudo isso começou a acontecer, essas gravações começaram a acontecer por um motivo, né, Ítalo? Pois é, Daniel, o que que acontece, né? Antes de cortar relações com os pais, Larissa Manoela passou a gravar tudo que era conversado com Silvana e Gilberto. Ela queria ter provas, Daniel, não somente sobre o rumo do dinheiro dela, mas principalmente sobre o abuso emocional que ela estava sofrendo, tá? De acordo com informações do colunista Lucas Pazin, de Splash Wall, as fontes da coluna informam que Larissa fazia terapia já há anos com o psicólogo sobre os traumas que ela tinha em relação aos pais em casa. Assim que começou a contrariar Silvana e Gilberto, a atriz teve medo do que estava por vir, por segurança, passou a gravar as conversas em Olha que casa e absurdo. anotar tudo o que era falado. Olha o que diz a fonte. Larissa vinha num processo de abuso emocional há muito tempo. Só que por ser filha única, ela não tinha muitas pessoas que testemunhavam isso. Sobretudo em relação ao que acontecia dentro de casa. Então, ela decidiu gravar para ter provas e se proteger. Diz também o seguinte, olha, eles queriam exercer uma ordem à força na Larissa, muitas vezes de forma agressiva. Tudo que era contra o que eles queriam estava errado. Larissa queria ao máximo se livrar disso, mas se sentia prisioneira. Então é isso, o controle dos pais era muito grande, né? Eles queriam controlar a forma que ela se comportava, a forma como ela se relacionava com as Com pessoas, quem, né? amizades, questão de relacionamento, de namoro, a gente já falou isso aqui outras vezes, né? E foi muito puxado, né, dessa situação, porque, no mínimo, porque se ela estava se gravando dentro de casa, olha o tamanho que toma essa história, né? Olha o tamanho, ela estava se gravando dentro de casa porque ela queria se proteger e ter provas Dentro da própria sobre casa, gente. dentro da própria casa ela não estava se sentindo segura, né? Ela estava gravando as conversas que tinha com os pais exatamente para poder em um momento expor isso, porque ela já imaginava que isso se tornaria um problema sério quando ela começasse a contrariar ele de uma forma mais contundente. A Larissa Manoela foi procurada para comentar sobre o assunto e a equipe dela falou o seguinte, olha, tudo que havia para ser comentado está exposto nas entrevistas da atriz Larissa Manoela e da advogada do caso, Patrícia Proetti, e os comunicados divulgados na semana passada. Então não houve um comentário, uma confirmação ou também uma recusa, né, de que isso seria falso por parte da equipe da Larissa Manoela. Já a equipe de Gilberto e Silvana não responderam aos contatos insistentes da coluna do UOL. Foi assim que eles colocaram. Então, assim, abuso emocional. A Larissa estava se gravando porque ela precisava ter ali algo substancial para comprovar o que estava acontecendo dentro da casa. Ela não estava se sentindo segura e essa terapia, né, que ela estava fazendo foi justamente o momento em que ela notou que realmente tinha alguma coisa errado e que ela precisava tomar uma decisão para começar a se proteger dos próprios pais, né? É Que cada vez mais absurdo. triste essa história, fica cada vez mais. Chegam novidades cada vez mais tristes e a gente percebe que é muito mais embaixo do que a gente imaginava, né? O problema é um negócio muito mais baixo, é um negócio muito mais fedido, né? Que tá vindo com o passar do tempo, porque realmente agora chega a informação de que ela estava se gravando para se proteger, para ter como comprovar de que ela de fato estava sofrendo um abuso psicológico e sem contar essa questão financeira, né? Sem nem falar disso, porque quando a gente não tem nossa saúde em dia, saúde mental principalmente, né? A gente, por mais que não esteja sentindo uma dor aqui, uma dor ali, a gente fica impossibilitado É de verdade. trabalhar, de viver, a gente não consegue viver da forma plena,
porque o psicológico tá ferrado. E a Larissa, pelo visto, estava passando por essa situação, pelo menos é o que garante o Lucas Pazin nessa coluna de Splash Wall. Muito triste. Pra ver o absurdo, né? Mas por sorte ela tava passando por um tratamento, né? Por um... sendo acompanhada, sendo assistida ali por um psicanalista, que fez então essa indicação, né? Que ela começasse a ter mais atenção, né? Já que ela não estava se sentindo confortável com os próprios bens, sem saber onde que o dinheiro dela estava sendo empregado. E aí que entra mais uma coisa, porque tem gente que ainda fica levantando, será que ela tá certa? Será que ela tá errada? Por que a pessoa vai se gravar dentro de casa, da própria casa, você colocar um gravador ali no celular, porque você não está se sentindo segura justamente com aquelas pessoas que deveriam te manter segura, né? Que são seus pais, que pelo que ela diz ali eram os pilares dela, né? Então olha pra gente ver o nível de absurdo dessa situação, né, Ítalo? E a gente teve também uma outra atualização a respeito desse caso que envolve justamente onde o dinheiro dela estava sendo empregado, né? Você ia comentar antes, né? Antes da gente passar, eu só queria fazer uma observação, que você falou sobre quem tá certo, sobre quem tá errado, né? Eu acho que a gente já superou isso. Essa questão aí de perguntar quem tá certo e quem tá errado já foi superada. A gente trouxe aqui prints de conversas, a gente trouxe aqui prints de extratos bancários, a gente trouxe aqui N informações, pessoas que eram próximas, detalhes da vida pessoal deles, que comprovam de que, gente, não tem como a Larissa Manoela tá inventando tudo isso. Não tem como. Ela teria que ser uma roteirista de Hollywood pra estar fazendo um negócio desse tamanho com provas. E com essas provas ainda, né? Com essas provas contundentes, e no momento em que a mãe da Larissa tem a chance de se defender, ela não mostra nada fixo, nada substancial que possa trazer alguma certeza pro que ela tá dizendo. Ela trouxe 2 prints que a Larissa fala atendi. Olha isso, olha que prova, olha o tamanho da prova, sabe? Então assim, ela vai usar essa narrativa de que estão preferindo serem odiados do que acabar com a carreira da própria filha, mas ninguém pensou em acabar com a carreira da própria filha quando o assunto foi chegar numa noite de Natal e mandar aquela mensagem pra filha. Além de mandar a filha ir a merda, além de falar pra esquecer que é mãe dela, né, da Larissa, e além de fazer aquela intolerância religiosa toda, né, que inclusive daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, que não vai ficar barato, daqui a pouquinho a gente tem atualização sobre isso. Esse print que tá aí na tela mostra exatamente o momento onde um crime é cometido de intolerância religiosa. É verdade. Então assim, Daniel, além de todos os problemas que a gente já viu, surge mais um e ainda tem gente questionando. Mas vou repetir aqui, esse assunto de quem é o culpado, de quem tá certo e quem tá errado, foi superado há muito tempo. Eu acredito que agora o momento é só juntar todas as provas e ver o que será feito. Vai ser justiça? Vai ser polícia? Vai ser acordo judicial? Porque assim, a gente está comentando aqui os fragmentos que a gente recebeu. O que a Larissa falou de um lado, que a gente viu que ela não quis expor 100% dos problemas, tanto que na matéria do Fantástico foi escondida essa parte aí da intolerância religiosa, ela não queria mostrar isso, pelo menos não naquele primeiro momento, e agora surge também essa questão de agressão, de abuso físico e emocional. Sim. Então assim, cara, já tá mais do que superado isso. Não tem mais quem tá certo e quem tá errado. Agora é só encontrar o tamanho desse problema. Desse rombo, né? Desse rombo. O que aconteceu com o dinheiro. O que vai ser feito em relação a desvios que aconteceram, que foram claros, que até agora a Larissa não sabe desses 5 milhões, o que aconteceu, né? E também a questão dos 18 milhões, que eles falam que eles não estão com 18 milhões, mas é um valor em imóveis.